Quando a gente vai falar da riqueza de um país, o indicador que a gente utiliza é o PIB. O PIB que representa a soma dos bens e serviços finais produzidos por um país em um determinado período de tempo. O PIB do Brasil em 2020, por exemplo, ficou ali na casa de 1,5 trilhão de dólares. Isso significa que o Brasil produziu em bens e serviços finais, no seu território naquele ano de 2020, esse valor. Hoje o maior PIB do mundo é o dos Estados Unidos, na casa dos 21 trilhões, isso com dados de 2020, seguido pela China, na casa ali dos 15 trilhões de dólares também em 2020. Só que a ONU e o Banco Mundial querem mudar essa métrica. Por quê? Nas últimas 5 décadas, a economia mundial cresceu 5 vezes. Só que esse crescimento aconteceu às custas de uma grande perda ambiental para o mundo inteiro. É como se o sistema econômico tivesse mais voltado à destruição em si do que à preservação. Isso porque um país acaba adotando algumas práticas de não preservação ou de exploração errada do meio ambiente em prol da economia. E hoje a economia é medida pelo PIB, então ele acaba justificando suas atitudes para aumentar o seu PIB e crescer economicamente. Mas qual que é a ideia então? É acrescentar ao PIB algumas outras medidas de valor econômico. Então acrescentar capital natural renovável e não renovável, capital humano e capital produzido. Não à toa, muitos países já estão taxando, por exemplo, a emissão de carbono, justamente para compensar esses danos ambientais. Então imagina que no momento que a gente vai calcular a riqueza de um país, a gente não considere só o PIB, a gente vai passar a considerar também os recursos naturais presentes naquele país, aqueles renováveis e não renováveis também. Então, a gente está falando de floresta, de oceano e até de recursos não renováveis como carvão e petróleo. Os ganhos de vida de um cidadão que reside naquele país, o capital produzido, então edifícios, pontes, infraestrutura construída e que agrega para a economia do país, a gente vai passar a considerar todos esses fatores e não somente aqueles bens e serviços produzidos num determinado período de tempo, que é o PIB, para estimar a economia de um país. Talvez essa métrica seja fundamental para os países finalmente entenderem que muitas vezes os ganhos de crescimento econômico que eles estão obtendo sejam ganhos de curto prazo, ou seja, eles estão produzindo economicamente, ganhando riquezas, mas às custas daqueles recursos que eles possuem. Então, com essa nova métrica, na hora de calcular a riqueza de um país, o próprio país vai perceber, olha, a gente produziu muito, a gente produziu muitos bens, muitos serviços, crescemos economicamente nesse sentido, mas a gente acabou perdendo em termos de alguns recursos naturais. Isso porque a gente não preservou, a gente não investiu em infraestrutura e a gente não investiu na nossa população. Ou seja, esse país, no final das contas, está ficando mais pobre ou menos rico do que ele desejaria ser, ou do que aconteceria se a gente utilizasse somente a medida do PIB. Agora, é fundamental que haja uma conscientização para que isso ocorra de forma satisfatória, principalmente dos formuladores de política e dos tomadores de decisão. Talvez no momento que passarem a enxergar que outros países que adotam práticas mais sustentáveis estão crescendo mais economicamente, e aí utilizando já essa nova medida, é que esses tomadores de decisão, formuladores de política, vão de fato se atinar e passar a tomar medidas iguais.